menos adolescente, mas eu volto. Vou dar um pulinho, mas eu volto. Graças a Deus, nós estamos aqui nessa manhã, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria, claro, né? Primeiro eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E louvo também, agradeço a direção da EBD por ter nos confiado, né, a trazer esse estudo, dirigir esse estudo, né? Quem dá mesmo é o Espírito Santo. Eu apenas sou um canal dele. Graças a Deus por isso. Obrigado. E hoje, uma lição maravilhosa, como todas são, né? A segunda oração intercessora de Paulo, né? Paulo que intercedeu. Mas poderia ser qualquer um de nós, qualquer um líder que tem sobre os seus ombros a responsabilidade de conduzir uma equipe, né? Todos nós devemos pegar essa lição como modelo. Realmente é uma oração modelo. Claro que ainda pode ser aperfeiçoada. Obviamente, tudo, né, tudo que é bom ainda pode e deve ser melhorado. Nós sabemos, nós temos esse princípio. Nós nunca devemos nos acomodar, sempre melhorando no Senhor. Graças a Deus. Irmãos, eu gosto, já foi lido, mas eu gostaria de nos deter nessa introdução sobre o texto áureo. Fala muito conosco, nós devemos orar continuamente, sem cessar, ou seja, continuamente, sempre uma vida de oração, em comunhão com o Senhor. Graças a Deus. Já foi lido o texto, nós vamos usá-lo durante a ministração. Eu gostaria, eu sei, não vou perguntar, mas eu sei que todos aqui, quase todos, fizeram as leituras complementares durante a semana. Irmãos, aqui, nós, em nome de Jesus, exortamos a todos vocês que estão aqui, que estão nos acompanhando em casa, estão ouvindo. É uma oportunidade de fazer um estudo diário, além do culto doméstico, ler também essas leituras complementares. E não pegar só o versículo, não. Pega o contexto, ou subcontexto, ou parágrafo, para dar melhor compreensão, e lê, medita. Aí chama a família, lê de novo, comenta ali. Isso é maravilhoso, irmão. Claro, obviamente. Olha aqui na segunda-feira, a importância de orar. Isso, nós, os obreiros, os pastores, e todos os obreiros, nós sabemos a importância de orar. Mas para quem está começando na sua vida espiritual, é bom nós, obreiros, pastores, os líderes, exortá-los, falar a importância da oração, a importância de orar. E falar por quê, como. Devemos pensar nisso, irmão. Essa aula de hoje, nós vimos que é um nível bem elevado. O apóstolo Paulo, ele fez oração visando as lideranças, nós vimos disso. E o comentarista falou isso aí, que no tópico 2, o nível é elevado, certo? Isso aqui é uma oração deve ser feita, um simpósio de pastores, né, reunião de obreiros, é um modelo. Agora é bom nós pensarmos, esse é um modelo de oração para líderes, para se aprofundar mais ainda, né? Crescer mais ainda, porque a responsabilidade está crescendo. Então precisamos nos aprofundar na palavra, no amor de Cristo.
Aleluia. A importância da oração. Na terça-feira fala, Cristo morreu por nós, pecador. Está em Romanos 5:8. Deus ali provou o seu amor para conosco, nós ainda pecadores. Então isso é motivo de a gente orar e louvar o Senhor, agradecer ao Senhor por essa obra que Ele fez em nossas vidas. Uma oração de gratidão, né? E corresponder a esse amor. Quarta-feira, 2 Coríntios 3:18. Qual o tema que ele colocou aqui? Somos transformados pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, de dia em dia, nós somos transformados. Para quem busca, para quem quer ser transformado, melhorado, ser renovado, diariamente, todos os dias. Mas isso é uma ação, um trabalho do Espírito Santo do Senhor. Mas nós devemos querer, irmão, buscar essa transformação diariamente, dia a dia. E nós de glória em glória vamos ser transformados pela graça do Senhor. Quinta-feira, o homem interior se renova de dia em dia, dando uma sequência aí, nós notamos, 2 Coríntios 4:16, quer dizer, então se renova de dia a dia. Então todas as manhãs, nós falamos de manhã cedo, nós devemos renovar a nossa mente pelo poder da palavra, que é a espada do Espírito Santo. Se acordou com vida, oh glória, né? E começa, fala com o Senhor, louva o Senhor e pede, Senhor, hoje me renova, que a minha mente seja, a mente minha seja de Cristo, que a minha memória seja do Teu Espírito Santo, e que todos os seus pensamentos, e todos os meus, quer dizer, não, eu não sou louco para falar que os pensamentos de Deus, é os meus, isso é loucura, mas os meus pensamentos e os meus caminhos sejam do Senhor. Essa nós podemos falar, lá em Isaías 55, quer dizer, os nossos pensamentos devem ser do Senhor. Que maravilha, né, Pai? Isso tudo é ação do Espírito, que está revestido do poder do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós não nos desanimamos, não desanima, porque nós temos sempre a mente renovada, sempre o nosso interior vai se renovando, cada dia mais. Esta é a vontade de Deus. Aleluias. Aí vem na sexta-feira, o fruto do Espírito, aonde? Em Gálatas 5, 22, 23. Nós já sabemos, nós estamos dando uma passada. Só isso aqui dá um estudo maravilhoso, né, irmão? Nós já comentamos um dia aqui atrás sobre isso, falamos rapidamente, as famílias nas mãos de Deus, vamos me dar aquela oportunidade. A família precisa ter essas virtudes, precisa cultivar essas virtudes que formam o fruto do Espírito, essas características do Espírito Santo, e é encabeçada pelo amor, é o que nós vamos falar daqui a pouco. É Ele que derrama em nossos corações o teu amor, o amor do Pai, o amor de Cristo, é o Espírito, irmão. Mas precisamos buscar, aleluias. Então o fruto do Espírito forma o nosso caráter cristão, nós nos tornamos parecidos com Cristo. Que maravilha, né? Nós sempre falamos para os novos convertidos, quando estão fazendo o discipulado, que nós devemos ser parecidos com Jesus. Jesus deve ser a nossa identidade. Essa é forte, né, irmão? Inclusive a última lição do discipulado aqui, fala, Jesus Cristo é a nossa identidade. Quer dizer, ser parecido com Ele. Os outros olham para nós, não, esse é cristão. Mas precisa cultivar essas virtudes, irmão. Aleluia, graças a Deus. Vamos para frente, senão não dá tempo, né? Sábado, Filipenses 4,19, o que é que fala? Deus supra as nossas necessidades em glória. Olha, nós vimos aí, ó, essas leituras, esses estudos, no final a promessa de Deus para nós. Ele supra as nossas necessidades em glória. Todas as nossas necessidades espirituais, irmão, morais, físicas, materiais, as nossas necessidades é supra. Mas precisamos viver e andar no Espírito, irmão, que nós vamos no decorrer durante esse estudo. Aleluias, graças a Deus. E aqui agora, irmão, nós vamos ver a introdução
cada um tem um método de ensino, cada um tem. Eu, por exemplo, eu não gosto de estar lendo revista, não. Quando eu estou ministrando, não, só introdução, tá? E faço um resumozinho lá daquele texto que eu acho que deve aplicar, e pronto, nós vamos, é na Bíblia. Eu amo, é a palavra de Deus, irmão. É Bíblia, é escola bíblica dominical. Então eu vou pelo tema. Eu sigo a orientação, escola bíblica. Que é a revista, é bom a gente falar aqui, Machado, por que você está falando isso? Não, nós somos numa escola. E a escola é lugar de ensino. O que o Espírito Santo falar, nos tocar e falar, nós devemos compartilhar. Ai de mim, de quem estiver administrando, que vir na mente para falar e não falar. Né? Nós devemos usar a profecia, uma mensagem profética vinda do Espírito Santo. Aleluia. Então, é a palavra, irmão, é ministrar a palavra. Tá? É Bíblia. Aleluia. Olha a introdução aqui. Na primeira oração, que era a lição 3, nós vimos, né? Na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e crescimento mais pleno de Deus. Então, nós vimos naquela lição que ele orou para que nós fôssemos iluminados pelo Espírito e que fôssemos, tivesse conhecimento. Conhecer a palavra, é o que nós sempre ministramos, nós falamos, os discipulados, né, os discipulandos de Cristo, que é o seguinte: primeiro devemos conhecer a palavra, depois conhecer o Pai, o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é conhecimento, e depois viver aquele, praticar, aí fecha. E continua sempre crescendo, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, e hoje, e agora, o que é que nós vamos ver? Agora faz uma oração para que se apropriem dessas riquezas, ele toma posse, vive, pratique dessas riquezas espirituais, irmão. As bênçãos espirituais, riquezas espirituais, a maior delas, a salvação, pensa, que riqueza! Ter comunhão com o Senhor, demonstrar todo o fruto do Espírito, são riquezas espirituais. Expressar o amor de Cristo que tem em nós, por palavras e ações, são riquezas. E nós devemos nos apropriar dessas riquezas espirituais, irmão. E perseverar até o fim. Até o fim. Graças a Deus. Primeiro ponto, o que fala? O modelo ideal para chegar-se a Deus. É o modelo ideal. Qual que é? É a oração para se chegar a Deus. Isso aqui, como nós já falamos, no ponto 2 vai falar, ele está falando com pessoas líderes, ele está orando para a liderança, né? Mas ele falou para chegar a Deus. Mas nós devemos ter o processo, nós falamos na introdução, não esquecer, depende do público, onde você estiver, a oração é diferente, as exortações, os ensinos são diferentes. Para quem está começando, irmão, é conhecer, levar isso ao conhecimento, exortar, vive isso aí, vive essa palavra. Então a oração, qual é a primeira oração que nos chega a Deus? É a oração do arrependimento, irmão. É essa. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se não humilhar, humilhar quer dizer não se arrepender, não reconhecer que é pecador, que pecou, que falhou, e orar, como o Davi deu esse exemplo, quando ele pecou, né? 2 pecados seguidos, nós não vamos comentar, mas quando ele foi despertado, que ele se acordou, e Cristo iluminou sua mente, aí ele caiu em si e falou: meu Senhor, está o Salmo 51 para nós aí, aquela oração que agrada a Deus, chegou ele a Deus de novo, ele está aí. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconhece, quando errou, ele quer fazer a vontade de Deus, ele se arrepende e corre para Deus, busca o Senhor de novo. Por isso que é chamado o homem segundo o coração de Deus,
Muitas das vezes não entende isso, não é porque ele queria só fazer de coração toda a vontade do Senhor. Quando erra a vontade dele, que se desperte, se acorde, se arrepende e volta para ele. E ele fez isso. Então é um homem que nós devemos seguir o exemplo, né? Aleluias. Então, o modelo para chegar a Deus é a oração. Primeiro de arrependimento. Chega e confessar os pecados. Orar, que a 2 Coríntios 7,14 fala, quem se humilhar, e orar. Orar, aí é a confissão de pecados. Senhor, eu pequei, me perdoe e tal. Está na tela, né? Obrigado, obrigado, Deus abençoe. Desculpa, eu não estava atento ali. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós já falamos. Se arrepender, né, reconhecer e tal. Se humilhar. E orar, oração da confissão, resumindo, confessar e pedir perdão ao Senhor. E buscar a minha face, dizer, buscar a presença de Deus, que estava fora. O povo estava chamando, o povo dele, a igreja hoje, pode ser aplicado, estava na igreja, mas estava fora. É como uma dracma perdida, muitos estão perdidos dentro da igreja. Não vem pensar nisso, irmão. Então é hora de se despertar, mas isso é fruto de oração, irmão. Aleluia. Oração intercessória, para essas pessoas também. Buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Abandonar, renunciar aos seus maus caminhos, né? Então, olha a promessa do Senhor aí, irmão. Aí chegou a Deus. Olha aí. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, porque estava em pecado. Perdoarei os seus pecados. Ele não só perdoa, mas ele purifica também. Purifica. E liberta também, irmão. Liberta. Jesus é tremendo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos purifica com o seu sangue, nos liberta. E sara também as feridas das nossas almas. Sara tudo. A obra dele é completa. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é a oração que a gente se aproxima de Deus. O pecador chega-se ao Senhor. Aleluia. E aí vai, né? Aí está na presença do Senhor, Ele está ouvindo. Ele está olhando para nós, se nós continuarmos lendo ali, vai falar que os seus ouvidos estão atentos nas orações, os seus olhos estão fixos em nós naquele lugar. Aí as promessas, irmão. Então, para quem está começando, devemos exortar essas pessoas. Está começando para viver assim. Aleluia. A oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com Ele, por intermédio de Jesus Cristo, porque todos têm que ser sempre oração no nome de Jesus, né, irmão? Que Ele é o único mediador entre nós e Deus, e sem Ele ninguém vai ao Senhor, inclusive nossas orações, devem ser feitas no nome dEle. Aleluia. Em nome de Jesus. Nesse contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. Eles eram crentes, ia muito bem, nós vimos na primeira oração eles voltando, aí era para ser cheios, plenos cristãos, né? Aleluia. 1.1, o que fala? O motivo da oração pelos Efésios. A petição é a revelação da vontade de Deus. Então, Paulo, que conhecia Jesus, ele sabia a vontade do Senhor. Ele orou consciente. Então, essa é um princípio que nós devemos ficar atentos. Esse pedido, essa petição, é da vontade do Senhor, à luz da palavra? Sim. Então, ora conscientemente. E o que Paulo fez, fazendo sob a revelação da vontade de Deus. Aí, mais lá no final, ele fala, pede para que receba fortalecimento e poder no homem interior, pelo preenchimento do Espírito Santo. Então, o motivo da oração pelos Efésios aqui, ele consciente, fazer uma oração consciente, sabendo que era a vontade de Deus, é para ser cheios do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Aí está revestido do poder, cheio do Espírito Santo, que é poderoso. Já pensou que maravilha, né, irmão? Graças a Deus. Está lá em Efésios 3,16.
Efésios 3,16, está lá, ó. Ele orou para quem? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia, graças a Deus. Que motivo, né, irmão? Ele estava orando para os líderes da igreja, os pastores, para eles serem cheios, para poder compartilhar, conduzir todo o rebanho, ensinar que eles estavam começando, estava muito poder do Espírito neles. Que maravilha, graças a Deus. Com poder pelo seu Espírito no homem interior, no seu coração, sua mente cheia do Espírito Santo, uma mente renovada pelo poder da palavra, graças a Deus. Aleluia. Aí, aqui na frente, nós motivos aqui. Qual outro motivo que Paulo orou? Ele fez essa oração. Eu achei isso interessante, fiz um resumozinho aqui, ó. Lá no meio, eu vou ler, vocês ouvem que está no comentário, porque é que Paulo ora e veremos que é o peso da responsabilidade. Irmão, eu gostei dessa palavra responsabilidade. Todos os líderes, os chefes, os líderes de departamento, vai começar, todos os líderes, os pais, os pastores dirigentes, todos os líderes têm essa responsabilidade sobre os seus ombros, irmão, de acordo com a palavra de Deus, de orar, interceder pelos seus liderados. E Paulo sabia que ele tinha esse peso, essa responsabilidade, isso que levou ele mais a buscar o poder de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo e fazer essa oração. Orar, interceder. Aleluia. Graças a Deus. 1.2, o que fala? A atitude da oração. Isso aqui nós devemos prestar bem atenção. Ele falou a atitude da oração. A atitude da oração. O homem, a mulher precisa ter atitude para orar, irmão. Fazer oração. Isso é atitude. Não ficar orando pouco, meio omisso, ver um problema na família, na igreja, num amigo. Precisa ter atitude de oração, irmão. Interceder. Mesmo que não pediu, mas você está vendo, ficou sabendo, alguém contou, fulano está passando por isso, é seu conhecido. Precisa ser um homem ou mulher de atitude, homem ou mulher de verdade, cristão de verdade, que tem essa responsabilidade de orar, de interceder. E isso os líderes precisam. E Paulo era um líder, ele sabia dessa responsabilidade. Então precisa ter atitude. Precisamos, eu, você, todos nós, ter essa atitude, sempre orando, ter uma vida de oração, orar continuamente, tá? Aí falou aqui, a postura mais comum usada, estava falando aqui, não vamos ficar do tempo, aqui deu aqui exemplos de oração, uns de pé, né? Outros assentados, ajoelhados, andando, e até mesmo deitados. Irmão, a postura, isso não leva, é claro que quando nós vamos tirar um período maior, nós sempre ajoelhamos, pelo menos um pouco, que é o ajoelhado de joelho, é mais assim, se humilhar, na dependência do Senhor, você não depende do Senhor, mas se humilhar diante do Senhor. Então, de joelho, até um dia eu vi um pregador falando, de joelho é melhor, né? E Paulo falou que ele fez essa oração de joelho. Ele falou, eu de joelho, por essa causa, por crescimento de Deus, por ser cheio do Espírito Santo, eu me coloquei de joelho perante o Pai. Está no texto. Mas isso não quer dizer que é só de joelho. Qualquer postura, mas faz uma oração consciente, uma oração, coração contrito, arrependido, que Deus está ouvindo. Lembra, por isso nós vemos que a introdução, 2 Coríntios 7,14, já chegou a Deus, Deus está pronto para ouvir a oração, a gente sabe disso, e aí começa a orar. É isso que importa a Deus, não às vezes a postura, né? O que manda é um coração. Como é que está? Está preparado para orar? Atitude para orar, sempre orando, dentro do carro, sentado, de qualquer maneira, sempre tem um espírito de oração, crendo que Deus está ouvindo e que Ele vai responder, no tempo dele Ele vai responder,
porque nós estamos orando à vontade dele, né? Fazendo a vontade dele. Mãe, eu gostaria do microfone. Qualquer um que for falar, por favor, eu esqueci, desculpa, eu não falei. Só falar com o microfone, porque nós aqui somos abençoados, nós ouvimos, mas nós temos muitos irmãos e irmãs, pessoas, amigos, que estão nos ouvindo. E quando o irmão fala sem o microfone, eles não ouvem. E nós queremos que eles ouvem e participem integralmente da nossa escola dominical. Repete, por favor. Pois é, pastor, eu estou aproveitando essa oportunidade porque tem uma pessoa no Brasil aí, talvez está até assistindo a gente agora, que está sem força de orar. Mas muitas das vezes, já aconteceu comigo, eu tive que tomar a atitude de dobrar o meu joelho. E quando eu dobro o meu joelho, que começo a orar, as palavras começam a chegar, e esse homem interior que está vazio, que está quase caindo, ele começa a ser renovado de novo. Isso. Então, eu acredito que essa atitude, muitas das vezes, a gente não tem vontade de orar, não tem vontade de ir para o culto de oração. E se não tiver atitude, vai morrer. Vai. Não devemos nos desanimar de jeito nenhum. Sempre buscando. E se tiver não dando conta, pede ajuda. Vai no seu líder e fala, estou passando por isso, ora, vamos orar comigo. Nós orando uns pelos outros, irmão. Intercedendo uns pelos outros, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor. Quando você vê, irmão, que não, pede ajuda. E o Senhor usa alguém, estende a mão, ora, intercede e levanta a pessoa. É a oração, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, irmão. Pode, boa. Jó, capítulo 35 e o versículo 13, na Bíblia atualizada, diz assim, só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Gritos vazios. Precisa estar cheio, né? Precisa orar com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouco. Sem a ajuda divina, irmão, não tem como orar. Né? É só quem busca a presença do Senhor, que está em Cristo Jesus, sim. Tem condições, tem a comunhão com o Senhor, né? Graças a Deus. Irmãos, aqui no suplemento do professor, no 1.2, nós marcamos aqui, nosso maior exemplo de oração é Jesus Cristo. Eu gostaria de falar isso, que Paulo deu esse exemplo, outros deram exemplo de oração, outros apóstolos, mas o exemplo do exemplo é de Jesus Cristo, tá? Jesus. Lê o Evangelho, vê ali as orações, os ensinos de Jesus sobre oração. Mano, eu sou assim, eu tenho uma biblioteca pequena em casa, mas eu tenho uma biblioteca lá, e eu tenho todas as revistas CPAD, da Gospel, eu sempre adquiro, vou pôr lá. Quando eu vou pegar a lição, igual essa aqui, Efésios, eu vou lá, pego todos que falam Efésios, jogo na mesa, porque aí me ajuda, né? Claro, eu vou fazer uma pesquisa, né? É para pesquisar. Então lá tem uma revista lá, os ensinos de Jesus, que maravilha, irmão. Até estou pensando em trazer de manhã aqui, viu? Os ensinos de Jesus, e passar os ensinos de Jesus. Nós, aproveitando aqui a oportunidade, nós estamos lendo aqui de manhã, às quarta-feira, o livro de Mateus, viu, pastor Walter? Mas começamos bem no início. Primeiro, quando nós começamos, eu orei, Senhor, nós é Evangelho. Começamos em Mateus, e estamos no Sermão do Monte. Quis ensina no Sermão do Monte, né? Irmãos já sabem, vamos deixar. Aleluia. Então, e Jesus nos ensinou como nós devemos orar. Graças a Deus. O 1:3, o que fala? O alvo da oração. Qual que é o alvo da oração? Você vai orar focado em quem? Esse é o alvo. Aqui o comentarista fala, quando oramos a Deus, devemos nos dirigir a quem? Ao Pai. Né? O alvo ao Pai. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Resumimos aqui o comentário, tá?
Nesse momento, o Espírito Santo, olha aí, o outro, não, é tremendo, né? Nesse momento, o Espírito Santo atua intercedendo por nós diante do Pai, mesmo quando não sabemos pedir como convém. Está onde aí? Mateus 6, 9. Poderia ler Mateus 6, 9, por favor? Está aí, ó. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, aí, o foco, o alvo, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós ficamos essa oração aqui de manhã, na última quarta-feira, oração no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, tanto no céu como na terra, nós que devemos santificar, Ele é santíssimo, mas nós devemos sempre santificando o nome dEle. O Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Me ajuda também a ser santo, como o Senhor é santo. Não é uma oração, mais ou menos assim. Santificando o nome dEle. Isso é obra do Espírito Santo em nós, irmão. E Romanos 8, 26, vamos pôr Romanos 8, 26 e o 27 também. Romanos 8, 26, por favor. Vamos ler esse. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Se é da vontade do Pai, né, não sabe, muitas vezes acontece isso. Mas o mesmo Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus. Precisamos buscar revestimento de poder, né, irmão? Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. E oração, aqui o comentarista falou que oração é falar, orar é falar com Deus. Mas há momentos que é conversar com Deus, não vamos ver mais na frente. Falar com Deus como só nós estamos falando, né? Mas o momento passa a ser um diálogo. Aí começa a conversar com o Senhor, irmão, aí é profundo. Que comunhão, hein? Conversar com o Senhor. Conversar com o Senhor, irmão, é quando nós conversamos conforme a palavra, concernente à palavra. Eu gostei demais dessa verdade aplicada aí, até vou voltar nela, ó. Estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para nossa edificação e fortalecimento espiritual. Mas só essa frase eu já estaria satisfeito de ter vindo aqui, só de ouvir isso aí. Que verdade, é a verdade, clara, né? Estudar, refletir, meditar na palavra e orar conforme as Escrituras, orar a palavra. Nós sempre aqui de manhã, quando nós lemos um texto, gente, vamos orar essa palavra, ora assim, pede ao Senhor isso, ou livra disso, se não for, a palavra. Isso aí já passa, não é falar com Deus, é conversar com o Senhor. Porque quando nós pedimos, nós estamos falando a Deus, mas como nós fazemos referência à palavra, às Escrituras Sagradas, Deus passa a falar conosco através da palavra. Aí vira um diálogo, uma comunhão íntima. Irmãos, isso é um grande privilégio. E nós devemos cultivar, irmão, dia e noite. Orar concernente à palavra. Essa verdade aplicada aqui, depois vocês meditam nela, relê, tá bom? Em nome de Jesus. Agora, eu gosto dessa conclusão aqui do ponto, é uma conclusãozinha aqui. Eu gosto também, os comentaristas, a nossa editora Betel, eu sei que não é só o comentarista que comenta, é a editora, tem uma equipe lá, tem filtragem, tem tudo, nós sabemos disso. É a editora nossa Betel, olha aí a conclusão do ponto 1. Vamos ver, ó. A oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Fez uma conclusão aí. Maravilha. É o foco da lição. É o foco, né? Um dos focos da lição. Vamos para o ponto 2. A oração por uma vida de plenitude. O livro é elevado, né?
Eu penso, a pessoa está começando, né, na vida cristã, quando chega num certo momento, você tem que ser cheio, ser pleno em tudo, vamos, né? Ser exortado pelas lideranças, isso é maravilhoso. Olha aí, ó, oração por uma vida de plenitude. Vamos ler só a introdução. A oração feita por Paulo é crescente. E agora passa do fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. Esse é a plenitude. Nós devemos ter uma vida plena em Cristo Jesus por intermédio das nossas orações. 2.1. A fonte de toda plenitude. Qual é a fonte de toda plenitude? Isso aqui todos sabem qual é a fonte, né? O comentarista colocou aqui para a gente refletir, meditar, né? A fonte de toda plenitude da vida cristã. Essa plenitude vem de Deus. Essa plenitude vem de Deus. Ele é a fonte onde tudo se origina. Está lá em Efésios 1,7. Vamos ler Efésios 1,7? Ele é a fonte de onde tudo se origina, irmão. Desde o início da nossa vida, da nossa conversão para cá, Ele é a fonte. 1,7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Oh, graças a Deus, que maravilha. Vamos refletir, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, dizer, o perdão das nossas ofensas e pecados, segundo as riquezas da sua graça. Graças a Deus. Aleluias. Vamos, aqui, no suplemento do professor, nós resumimos aqui, está sobre as dificuldades, que muitos de nós temos, as dificuldades. Aqui fala, no final do suplemento do professor, no 2.1, fala, o Deus que em nós habita, nos capacitará. O Deus que em nós habita é o Espírito Santo, Ele também é Deus, claro, né? O Deus que em nós habita, nos capacitará para enfrentá-las e vencê-las. Oh, glória! Filipenses 4,13. O que fala em Filipenses 4,13? Quer dizer, nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Nós em Cristo Jesus podemos todas as coisas, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou lendo, eu vou deixar para me descansar um pouco, mas eu posso mais ler para nós, viu, irmão? Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós de manhã vamos terminar a oração, nós temos esse órgão aí, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Encerramos, né? Outras versões falam, em Cristo Jesus posso todas as coisas. Fica mais resumido, em Cristo Jesus. Precisamos estar e devemos estar em Cristo Jesus. Aí nós somos transformados, somos novas criaturas, né? Aí é diferente. Aleluia, graças a Deus. 2,2, o que fala? As riquezas do poder celestial em Cristo. As riquezas. É que nós falamos na introdução. As nossas riquezas espirituais são incontáveis. Nós somos ricos. As riquezas espirituais, né? As riquezas do poder celestial em Cristo. Precisamos estar em Cristo para usufruir, para viver essa vida em abundância, essa vida rica espiritualmente falando. Só quem está em Cristo Jesus, irmão. Quem um dia teve um encontro real com Ele, né, e começou a conhecê-lo, e ficou a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, foi crescendo, e cada dia ficando mais rico, espiritualmente falando, as riquezas espirituais. Devemos almejar, buscar, aleluias. Aqui, eu vou ler um pedaço aqui, fala, o princípio da oração de Paulo, né, é para que os cristãos conheçam essas riquezas, ele falou lá, né, conhecer as riquezas da glória de Cristo e sejam
corroborados, ou seja, confirmados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, que nós já comentamos. É isso. Aleluia. Aqui então uma passagem aqui, é um bom alerta para nós. Deixa eu ver, não, é mais na frente. Paulo está orando por pessoas que já estavam em um nível elevado diante de Deus. Nós já comentamos isso. Está olhando para um nível elevado. Então nós devemos fazer todos os níveis. Aqueles que estão lá no mundo, orar por eles, interceder, que não tem Cristo, depois recém-chegado, continuar orando, e é um processo. Quando esse chegar, for discipulado e que ser batizado, agora orar para eles começar a trabalhar, ajudar na obra mesmo, com mais vontade, com mais conhecimento e conscientes. É isso. É que o Paulo chegou aqui nesse nível com eles. A igreja estava muito boa lá de Éfeso, estava uma igreja espiritualmente bem, mas eles precisam ser abundantes, precisam ser plenos. Aleluia. E orou nesse sentido, né? Irmãos, aqui na submenta do professor, eu falei que sejam fortalecidos com poder. Foi outra, para ter essas riquezas do poder celestial, nós devemos buscar fortalecimento, ser fortalecidos com poder, revestido o poder do alto. Pensa a igreja primitiva, quando ela foi revestida o poder do alto, ficou tremendo, né? Que maravilha, todos em comum ali, que riqueza que a igreja passou a usufruir das riquezas espirituais. Poder, ele falou que no fim do sumento, poder, o poder de Deus em nós, né, habilita a ficar firmes em Cristo, e a viver e trabalhar para Ele. Eu gostei muito desse aqui, por isso nós marcamos aqui para a gente ler. Nós revestidos de poder, do poder do alto, esse poder, vou repetir, habilita a ficar firmes em Cristo. Está firme, em Cristo. E a viver e trabalhar para Ele, para Jesus. Trabalhar a Ele, servir a Ele. Porque nós somos salvos, é para servir, é para andar em boas obras. Então nós devemos ser gratos a Deus, fazer tudo por gratidão a Ele, que fez por nós. Olha as riquezas espirituais que Ele nos deu, e continua nos dando, nós devemos retribuir servindo a Ele, trabalhando para Ele, para outros também serem alcançados. Aleluia, graças a Deus. O ponto 2.3, o que fala, hein? A habitação de Cristo no coração. Aqui, voltando aqui, deixa eu ver se eu marquei aqui, 1 Coríntios 16, 13. Antes, voltando aqui, trabalhar para Ele e tudo, e por isso Ele nos deu esse poder também, para a gente servir a Ele, né? Vamos ler, voltando aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, mas vamos ler o 14 também. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Já está chegando, onde nós vamos terminar o amor de Cristo. Então, tudo que nós fazemos, devemos ser feito com amor. Porque antes nós buscamos orientação, tudo para fazer, oramos, tudo. Então, nós estamos capacitados em fazer com amor. Com amor, com dedicação. Não fazer pensando na retribuição financeira, só pensando naquela coisa. Não, fazer com amor. Isso na empresa que eu trabalhei, lá eu era uns líderes, lá era o gerente lá na área de contas a pagar, sempre eu falava com a equipe, gente, faz com amor, com dedicação. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Todo o trabalho que nós fazemos, devemos fazer com amor. Está lá em Colossenses capítulo 3, no final lá fala.
Tudo fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Já pensou? Claro que Deus abençoa e vai só crescendo, prosperando, né? É o amor. Fazer com amor. 2:3 agora. A habitação de Cristo no coração. Agora vem aqui, nós resumimos. O fortalecimento do homem interior acontece quando Cristo faz dele sua residência permanente. Eu gostei demais dessa frase aqui, viu? Vamos repetir-la? O fortalecimento do homem interior acontece quando, hein? Quando Cristo faz dele sua residência permanente. Efésios 3:17. Lê para nós, por favor. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade Do amor. Tá bom, depois daqui um pouco nós vamos ler esse versículo, está de novo aqui, tá? Esse foi no 3:17. Então, eu gostei que onde Cristo faz residência permanente em nós. Na pessoa de quem? Ele foi, tá? O Pai, mas Ele rogou o Pai e nos deu quem? O outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, é Ele, a Trindade Divina, nós sabemos disso, é um só Deus. Então, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo e o Espírito que habita em nós. O Espírito é um só, irmão. Eu fico pensando, que riqueza é essa, irmão? O Espírito do Pai e do Filho Jesus Cristo é o que habita em nós. Irmãos, saber que nós temos plena comunhão com Ele, o nosso Espírito com o Espírito Santo, aí, irmão, aí vem o fruto do Espírito ali, que vem a ter um domínio de tudo. As concupiscências dos olhos, da carne, não vence. Quem tem em Cristo Jesus, que Ele mora, reside em nós, na pessoa do Espírito Santo. Podemos todas as coisas, irmão. Todas as coisas. Eu até, tem um hino aí, os hinos, eu fico sempre observando as letras, visita-me, Senhor, visita. Eu não canto aquele verso. Falo, Senhor, continua em mim, Pai, na pessoa do Teu Espírito. Continua em mim, Pai. Porque eu quero, me ajuda a ser cada vez mais cheio do Teu Espírito. Que o Senhor reside em mim permanentemente. Ora, visita-me. Esse quem devia fazer? Quem estava lá, igual Davi e tal, nós falamos no Salmo 51, me visita e me deixa e me tira desse aí, deixa eu não perder a alegria, não, Pai. Aí está certo. Mas nós, estamos aí, normal, graças a Deus, pedir para visitar. Então tem algo, precisa orar, precisa interceder para essa pessoa. Precisamos. Aleluias. 2:3, né? Faz residência permanente. Então, em Efésios 3:17, nós já lemos, né? Aqui fala, ó, o resultado dessa habitação em nós, de Cristo em nós, pelo seu Espírito, pela tua palavra que está em nós, a palavra, os ensinos de Jesus Cristo, a palavra de Jesus precisa habitar em nós. Não só o Espírito Santo, a palavra. Buscar, ser cheio da palavra também. Porque guardar a palavra, memorizar a palavra. Porque aí vai nos ajudar a não pecar contra o Senhor, não falhar. Aleluias. Igual está lá no Salmo 119, né? Me lembrei do Salmo. Guardar a tua palavra. Ficar em nós. A pessoa do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, irmão, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ele usa a palavra. E nós em Cristo Jesus, que privilégio, né? Graças a Deus. Habitação de Cristo. O resultado dessa habitação é a capacitação para experimentar o fruir de Cristo através de nossas vidas, numa experiência sempre crescente, sempre crescendo, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, sempre progredindo cada vez mais. Oh, glória! Nós sempre falamos, irmãos, que nós nunca, jamais devemos nos acomodar. Não, eu já sei, eu já ficar assim. Irmãos, nós estamos sempre vivendo e aprendendo, crescendo.
sempre buscando, ser cheios da vontade do Senhor, cheios do Espírito Santo, sempre sendo, buscando a plenitude, sempre crescente. João 14, 12, vamos ler essa referência, irmão? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Oh, irmão, que promessa, né? Glória a Deus. Ó. Na verdade, vos digo, Jesus Cristo falando, eu sou o discípulo, né? Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Mas nós vimos as condições aí, falando conosco todas as condições, para que nós chegamos nesse nível, irmão, de fazer as obras que Jesus Cristo fazia aqui, a gente fazia. E no nome dele, irmão, sempre no nome. Porque nós sempre exortamos, aqueles que estão começando principalmente, que quando nós agimos no nome de Jesus, nós estamos sendo embaixador dele aqui, representante dele aqui, fazer tudo no nome dele. Nós estamos no reino dele aqui, no reino espiritual, que é a igreja, Deus está nesse mundo aqui, reinando através da igreja. Quem está cheio dessas plenitudes? Então, fazendo o nome dele, é como se ele estivesse aqui fazendo a obra, pessoalmente fazendo. Mas nós usamos o nome dele, e ele nos deu essa promessa, e nós vamos fazendo a obra, vamos tocando. E isso é o que vai nos valer na eternidade, irmão. Nós devemos pensar nisso. Boas obras. Lá em Apocalipse fala que bem-aventurado é aquele que morre no Senhor, né? Porque ele deixa essa vida de fadiga, essas coisas aqui, essas dificuldades a gente passa, e vai ficar na eternidade. E as suas obras lhe acompanham. Então, só as boas obras que nos acompanham para ir para a eternidade, irmão. Outras coisas, nada. Fama não vai, riquezas materiais não vai, fazenda, nada vai, fica tudo. Só vai nos acompanhar aquilo que nós fez de bom para Deus. E o que fez de mal, se não arrependeu também, as obras aí também vai ter que ajustar. Viu? Então vamos lutar, irmão, vamos vigiar, orar, para fazer somente a vontade de Deus. Levar só as boas obras. Que maravilha, né? Que prestação de conta, né, irmão? Linda. Mas quem vive essas plenitudes? Graças a Deus. Aleluia. João 14, 12, nós já lemos. Vamos aqui. O comentarista aqui fala: o recebamos em nós quando ele habita em nós. A vida é sempre contagiante. Uma vida contagiante, né? Isso. Quando nós o recebamos dentro de nós, né? Em nós, quando ele habita em nós, a vida é sempre contagiante. Achava que é a fé. Outra coisa que eu notei, a fé. Precisa crer, acreditar, confiar. É a fé. Fazer tudo com amor e fé, crendo que é da vontade do Senhor. Vamos, a conclusão do ponto 2. Nós, já 10 e 13. A conclusão do ponto 2 fala, ó, a oração feita por Paulo, né, é crescente, e agora passa do fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. Uma bela conclusão, né? Vamos para o ponto 3, para a gente já chegar no final. O amor de Cristo. O amor de Cristo. Esse amor aí, irmão, nós já vimos que é ilimitado, é um amor ágape, um amor de Cristo, nós pensando assim que... Enquanto você toma água aí, pastor Machado, deixa eu ler um versículo aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, e o versículo 9, olha o que a mulher disse para o marido dela. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Oh, glória, aleluia. Deus era a identidade dele, Jesus Cristo deve ser a nossa identidade, ver pelo nosso maneira de andar, de falar, ver se é um homem de Deus.
E que nós temos muitos aí precisando de ser contagiados dessa maneira, né? Por nós. Graças a Deus que nós temos essa visão, né, irmão? O amor de Cristo. Vamos ler só a introdução rapidinha? A oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos triunfar. Qual é esse alicerce fundamental? O amor de Cristo. Nós devemos nos enraizar, que vamos falar um pouco, se aprofundar no amor de Cristo, na palavra, e ser alicerçado em Cristo, na palavra de Deus. Aleluia. 3.1 Fortalecidos no amor de Cristo. Fortalecido no amor de Cristo. Isso que nós até já comentamos, né? Fortalecido no amor de Cristo. Nós resumimos aqui, ó. Ele junta duas metáforas. O pastor Paulo usou duas metáforas. Vamos ver essa aqui. Uma botânica e outra arquitetônica. Arraigados, dizer, arraizados, né? Profundados, né? Arraigados e alicerçados. Você pensa na construção de um prédio, quanto mais vai subindo, mais tem que ter uma base sólida, bem firme, as colunas ali, que é aquilo. Então tem que ser compatível. Alicerçados, usou duas metáforas realmente. Ele os compara a uma árvore bem arraigada e uma casa bem edificada. Vamos pôr uma casa, às vezes a edificação é menor, mas vamos pôr um prédio, pensou? Um prédio de 20, 30 andares, já pensou a fundação, a base ali? E nós queremos crescer, sempre crescendo. Então, nós sempre falamos, irmão, os líderes, por isso que o pastor Juvenil gosta de falar, agora você vai descer. E eu entendo o que é disso. Você foi a pastor, você vai descer mais. Nas raízes, se enraizar mais no amor de Cristo, se fortalecer seu alicerce, ser mais alicerçado, porque você está crescendo, então na proporção que cresce, tem que ter base, ter estrutura, crescer, porque uma árvore vai crescendo, na maneira que ela cresce, essa metáfora é muito linda, a raiz vai se aprofundando, porque senão não vai sustentar o peso da árvore, né? Um vento qualquer, se não tiver umas raízes bem profundas, vai ao tombo na certa. Então nós devemos, se não, eu quero crescer, então vamos nos aprofundar em Cristo, no amor de Cristo. Isso tudo é fruto de oração, leitura e meditação da palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus. Está lá em Salmo, vamos ler o Salmo, só o Salmo primeiro, 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só um minutinho aí, você viu aí? Tem que renunciar a tudo isso. Se arrepender, falar, eu não quero mais essa vida. Vamos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos refletir um pouco. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, tem o prazer, e na sua lei medita, de dia e de noite, sempre lendo e meditando a palavra, orando a palavra. Vai orar, o Senhor orou, o Senhor me ajuda, aquela promessa, Senhor, eu tomo posse dela, o Senhor prometeu, tal, é promessa do Senhor, eu creio, Pai. E começa a conversar com o Senhor. Mas aí vamos ver o resultado, 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, que promessas, hein, irmão? Essas promessas, ó. Vamos refletir, ó. Pois será como a árvore, nós somos a metáfora da árvore, né? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Quer dizer, deu uma oportunidade e dá fruto. É a estação própria, a gente tem que aplicar nas oportunidades que nós temos. Você está andando, encontrou com não tem Jesus, se der uma oportunidade, você fala com ele de Jesus, é fruto. Deu a oportunidade, fala.
Em casa, sempre falando. Em casa tem oportunidade, né? Tranquilo. Mas sempre na estação própria, dá seu fruto na estação própria. Nas oportunidades nós temos, irmão. E se não tiver oportunidade, crie a oportunidade. Devemos criar essa oportunidade para dar frutos. Não, Senhor, eu preciso dar fruto. E ora, e vem a oportunidade. A estação. Devemos pensar nisso, irmão. Seu fruto na estação própria. Porque nós devemos dar frutos, ser frutíferos. Lê lá a parábola da videira, lá em João, capítulo 15, né? Ai, daquele que não der fruto, né? E aquele que dá fruto, ele poda, limpa, tira alguma coisa, alguma impureza, para dar mais fruto ainda. Tanto que Deus é bom, né? É amor, meu, é amor de Deus. É sem medidas, né? Graças a Deus. Dá mais frutos. Aqui tem outra referência? Quantas horas? Hein? Já é uma. Já passou o tempo, né? Como é que é? Eu perdi aqui, meu. É 10h21, tem uns 5 minutos, né, irmão? Tá. Então vamos concluir aqui, irmãos. Essa referência, Mateus 7, 24. Vamos só ler. Nós já sabemos, só para nossa reflexão. Mateus 7, 24 e o 25, por favor. Pode ler. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Graças a Deus. Fala tudo, né? Graças a Deus. Aqui o suplemento do professor, eu anotei uma frase aqui, marquei, ó. A solidez da nossa fé está fundamentada no amor. No amor. Falar em amor, eu pensei que ia dar um testemunho sobre o amor, mas não vai dar tempo, mas numa outra oportunidade nós vamos dar um testemunho sobre o amor. E aconteceu comigo, irmão. Deus me usou. Eu louvo a Deus. Como que Deus é bom, né? Graças a Deus. 3:2. As dimensões do infinito amor de Cristo. Aqui não precisa nem comentar. Tem dimensões, irmão? Tem. O amor de Deus tem largura, né? Nós já lemos aí, tem altura, profundidade, altura. Mas as dimensões do amor de Deus são infinitas. Nós podemos navegar por o amor, nós temos espaço, é infinito. Para viver o amor, praticar o amor, expressar o amor, irmão, nós temos campo aí que vai embora. Não tem, não, agora já chega, eu já fiz muito. Não, tem muito ainda para fazer. Vamos fazendo. São infinitas as dimensões. Então, tudo que nós fazemos, podemos fazer mais ainda. São infinitas. Eu já ajudei, já está bom, não sei o quê. Não, irmão, se pode, vamos mais. É demonstrar o amor. A altura, quanto mais nós vamos fazendo, mais nós vamos subindo, né? Mais próximo de Deus ainda, né? Devemos pensar nisso, irmão. E ensinar, exortar as pessoas para viver essas verdades bíblicas. Demonstrar o amor. Corresponder ao amor de Cristo que teve por nós. Pensa que é amor, né? É Deus sua vida por nós. Nós ainda éramos pecadores e nos amou tanto, né? E agora nós em Cristo Jesus, a palavra diz, imagina agora, nós em Cristo Jesus, orando e buscando mais crescimento, mais poder, aprofundar mais no amor de Cristo ainda. Essa. E que nos abençoa mais ainda, rica e poderosamente, né, irmão? Porque antes que Moisés, ele nos amou e nos ajudou tanto, imagina nós em Cristo. Devemos valorizar essa vida que Deus nos deu, irmão, essa vida espiritual. Dar valor. Aleluia. Valorizar. As dimensões. Vamos para o terminal, 3:3. O amor de Cristo excede todo entendimento. Tudo que a gente pensa, imagina, não. Excede todo o entendimento. Aqui fala, ó, porque palavras não podem defini-lo ou explicá-lo. Não tem como.
É o que nós já comentamos. Vamos para frente? É um amor que, na prática, pode ser provado no coração daqueles que são salvos, aqueles que estão em Cristo. A referência é 2 Coríntios 5,17, né? E o 5,17, pode ler para nós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Né? Isso tudo é fruto do amor de Cristo por nós. Irmão. Aleluia. E o Efésios 3,19, esse está na conclusão, vou deixar para ler na conclusão esse versículo. Vamos, a conclusão do ponto 3, que fala, ó, a oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar. Qual que é? O amor de Cristo. O amor de Cristo. Vamos concluir, irmãos? Essa conclusão vamos lê-la. O segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Com o amor. Firmemos nossas raízes e alicerces nesse amor, que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. Aleluia. Pode ser alcançado na limite que Deus tem para nós. Pode ser alcançado. Não é impossível. Pode ser alcançado. Graças a Deus. Está lá em Efésios 3,19. Vamos ver Efésios 3,19? Pode ler, pastor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. De Deus. Aleluia. E eu gostaria de completar mais essa conclusão aqui, lendo o foco da lição acima aqui, ó. Aqui que fala aqui em cima, o foco da lição, o último foco aqui, ó. Deus é pleno em glória, em majestade e autoridade. Toda a glória pertence a Ele, e somente Ele pode compartilhar dessas riquezas com suas criaturas. Com suas criaturas. Onde está isso? Vamos ler os 2 versículos que concluem isso aí, falando que tudo isso aí é para a glória de Deus, todo o poder pertence a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Vamos ver Efésios 3, 20 e 21, por favor. Efésios 3, 20 e 21, lê por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence a Deus. Né? Então, que Deus continue nos abençoando, que essa palavra venha frutificar em meu coração, em cada um de vocês, cada um de nós vamos viver uma vida abundante. Meu. E nós falamos, voltando às obras, o apóstolo Paulo é usado por Deus. A gente fala apóstolo Paulo, muitos falam, mas está idolatrando Paulo. Não, ele foi usado por Deus, mas quem fez a obra é o Espírito Santo, a semelhança é Jesus Cristo, ele fazia no nome dele. Mas aí em 2 Coríntios 15, 58, irmão, aquele é tremendo, né? O que está escrito? Mais um versículo para terminar. 1 Coríntios 15, 58, para fechar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, você é recompensado. Graças a Deus, né, irmão? Fica essa palavra para a gente refletir, pensar e vivê-la. E orar isso aí, Senhor, me ajuda a ser firme e sempre constante na obra do Senhor. Me dá essa graça. É fruto, é alvo de oração, motivo de oração. Que Deus continue nos abençoando rico e poderosamente, irmão. Desculpe passou uns minutos aí, mas que Deus nos ilumina. Cada dia mais nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amém?
Eu louvo a Deus por essa oportunidade mais uma vez e a direção da escola, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Machado, Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pela presença. Eu já devolvo aqui para o pastor Juvenil fazer as considerações finais e terminar. Muito obrigado a todos, tá, que fizeram presente aí, que somaram conosco, pontuais e assíduos. E Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, tá, vou passar aqui. Não? Paz do Senhor para os irmãos. Esta lição muito maravilhosa, porém muitas pessoas não querem cumprir o que está escrito aqui. Porque sabemos que muitas pessoas, a glória deles são aqui nesse mundo. Não tem compromisso com a salvação. Quer tão somente aqui no tópico 2.2, jamais no finalzinho, que a revista foi praticamente toda explanada, mas o pastor José não falou nessa parte aqui. No finalzinho aí diz assim, ó, Jesus não nos salvou apenas para libertar do julgamento. Olha bem, irmão. Jesus não nos salvou, está no finalzinho do 2.2. Jesus não nos salvou apenas para libertar do julgamento. Que a pessoa acha que aceitando Jesus é lógico. Aceitando Jesus, diz a palavra de Deus que quem aceita Jesus é salvo. Mas ele tem que continuar. Senão entra no julgamento. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Aquele que sabe fazer o bem e não faz? Aí, irmão, não adianta. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Uma vez salvo, prossiga até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse, então tem um aperto para nós aí. E a pessoa acha, não, eu aceitei Jesus, tá, pronto, canto. Mas você está cumprindo a palavra de Deus? Está fazendo a vontade dele? Não. Então não adianta. Aceitou, aceitei. Mas acontece o seguinte, Jesus te aceita? Eu aceitei, mas Jesus te aceita? Fica essa pergunta para nós, vamos ficar de pé. Porque eu aceitei Jesus, tá tudo bem, certo. Mas Jesus te aceita? Você está procedendo conforme a palavra de Deus para Ele te aceitar? Você aceitou, mas quer saber se Jesus te aceita. Então fica para nós essa advertência aí. A revista, a lição foi bem explicada. São muitos recursos que tem aqui nessas lições. Muita Bíblia, graças a Deus, que eles lembraram que está cuidando da obra de Deus e tem a preferência é a palavra de Deus. Embora que em muitas denominações aí, a palavra para muito longe. Ah, pastor Luiz Carlos, está aí, eu vim cá, eu cheguei, ele estava aí. Ele é bem-vindo em nosso meio, irmão? Bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado.
Tem mais pessoas? Não tem, né? São todos daqui, né? Todos. Deus possa abençoar. E você que está na sua casa, lembra-se dessa lição aqui, foi bem explicada. Muda a sua vida. Sai do comodismo e vem para a casa de Deus. Te convido para estar lá logo mais. Nós estamos aqui na casa de Deus. Para quê? Para a Santa Ceia. Te convido, vem aqui. Mesmo que é uma vez no mês você vem na igreja, mas pelo menos vem para nós te ver e te abraçar e participar. E também trazer os donativos para os irmãos que precisam da cesta base. Trazer os donativos também. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E, pastor Luiz Carlos, vamos fazer essa oração final? Vem cá. Que Deus abençoe. Eu sei que ele está lá com o pastor Hélio Rosa, né, lá na Vila João Vaz, e aonde ele iniciou a carreira, né, onde ele iniciou a carreira e ele retornou para a casa retornou lá para a casa dele mesmo, né? Deus abençoe. Graças a Deus, é uma alegria estar com os irmãos nesta manhã, né? Vamos agradecer ao Senhor por esse estudo tão maravilhoso, né? Em que nós aprendemos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te damos graça, ó Senhor, pela instrução e a edificação da Tua palavra em nossas vidas nesta manhã, ó Pai. Deus, te louvamos pela vida dos Teus servos, Senhor, nosso pastor presidente, ó Senhor, de cada um dos que te serve, ó Senhor, e milita na Tua obra, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. As bênçãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para sempre. Amém. Amém. Bom almoço para todos os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo, tá? Volte sempre aí. Obrigado, pastor Machado. Sempre possível, né? Parabéns, tá? Mas foi ótimo, viu? O senhor explanou muito bem, passou a lição. E a oração cai como uma luva, né? Para o senhor falar. Bom, viu? Parabéns. Muito feliz. O senhor passou? Achei muito bom.